Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica aqui. Amiguinhos, eu vou resolver com vocês agora 3 questões de física, então prestem atenção, tá? Assista o vídeo completo, porque são 3 questões diferentes que você pode resolver só usando a sua esperteza. Quer dizer, não é necessariamente um conhecimento teórico que você precisa para resolver essas 3 questões. Se você tiver inteligência emocional, de ficar calmo, ler com atenção, e ter sagacidade, interpretação de texto, ou seja, português, amiguinhos, você consegue resolver essas 3 questões aí, tá? Então, amiguinhos, eu vou te pedir um favor, ok? Curta esse vídeo para me ajudar, que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas, né? E compartilhe aí nos grupos de cursinho da sua escola, dos seus coleguinhas que estão estudando física. Se você estiver também no primeiro ano do ensino médio, isso aqui vai ser muito útil para você, né? Porque, enfim, é uma matéria que vocês vão continuar vendo no primeiro ano. Beleza? Então vamos lá, let's bora! Algumas pessoas acreditam que quanto mais rígida for a estrutura da lataria de um veículo, maior proteção oferece aos seus passageiros. Sobre essa crença foram levantadas 3 hipóteses. Vamos ler aqui primeiro. Em relação às hipóteses apresentadas, está correto o que se afirma apenas em. Primeira coisa, quando você não sabe muito bem a matéria, né, você não tem muita ideia, mas você se depara com um enunciado desse tipo, se você for uma pessoa esperta e com interpretação de texto boa, você vai entender que ele está falando que isso é um mito, porque ele fala aqui que é uma crença, certo? Enfim, que as pessoas acreditam, quer dizer, é algo que as pessoas acreditam, é senso comum, resumindo, tá bom? Então, você vai na tendência de pegar a resposta que mais está mostrando que esse fato aqui da rigidez não ser boa, quer dizer, é uma crença. Então, vamos lá, só com a interpretação de texto, responder isso. E eu vou explicar o porquê fisicamente na sequência. Número 1. A maior rigidez da estrutura do carro provocará um menor impacto sentido pelo passageiro. Isso é justamente a crítica embutida na palavra crença. Falou que isso é uma crença. Então, isso não está correto. Ou seja, a número 1 aqui, ó, não pode ser correta. Ok? Número 2, a maior maleabilidade do carro provocará uma rápida desaceleração dos passageiros, o que é extremamente danoso. Olha só, ele acabou de falar que a rigidez do carro é uma crença. Se que ele está falando que a maior maleabilidade do carro vai ser danosa, certo? Ele está tipo assim, essa aqui provavelmente é falsa. Você concorda comigo que ele está falando aqui que o fato da gente acreditar que a estrutura rígida do carro é que é boa, e aí ele fala que a maleabilidade é que é danosa, ele está indo contra o que ele já inferiu para você, te deu a pista, falou, meu filho, isso aí é errado. Então a 2 também está errada. Olha só, eu não usei nenhum conceito físico para isso, apenas interpretação de texto. E a número 3, a rigidez do carro impede o prolongamento do tempo de impacto, fazendo com que a força média sofrida pelo passageiro seja maior. Essa 3 é que é a correta. E olha só o que acontece. Se você pegar uma pessoa mais antiga aí, ela geralmente vai falar assim, antigamente os carros eram fortes, batia e não acontecia nada com eles. Porque o que acontecia? Não acontecia nada com o carro, acontecia com os ocupantes. A estrutura rígida do carro ali, ela tipo assim, ela faz mais ou menos o quê? Ela não absorve o impacto da batida, mas quem absorve é quem está dentro. Então, o que aconteceu? Os engenheiros começaram a pensar, né, em mecanismos que fizesse com que o tempo do impacto ali, ele fosse aumentado. Então, quando aumenta o tempo de impacto, o que acontece? A pessoa que está dentro do carro, os ocupantes do carro, eles vão sofrer menor agressão da força. Pensa assim. Inclusive, essa questão do tempo prolongado, ele justifica também o airbag, que foi essa questão aqui desse mesmo material, ó, que a gente está fazendo, a questão 11 do Cefet, né? Olha só o que fala aqui. Deixa eu voltar. Ele fala, pede para justificar o porquê do airbag fisicamente, né? O motivo do airbag é aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso, porque quando aumenta esse tempo, né, o tempo tem as relações de inversamente proporcional com a velocidade e, por sua vez, estão relacionadas à energia e à força. Então, quanto maior o tempo, menor a velocidade do impacto, né, ali do passageiro, e menor é a força e a energia cinética envolvida no rolê. Então, resumindo, amiguinhos, essa rápida desaceleração, ela é danosa aos passageiros, mas não é a maleabilidade do carro que provoca isso, é o contrário, é a alta rigidez. Então, por isso que a 3, ela é
correta, ok? Você pode intuitivamente pensar da seguinte forma: a lataria do carro sendo mais frágil, ela absorve o impacto da batida e ela fica toda retorcida, ela se acaba, mas os ocupantes, eles vão ficar com menos, vai ser menos pior para os ocupantes. Pensa assim, tá? Sobre essa questão do tempo de impacto, é o princípio também do airbag e dos freios ABS, ok? A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, afirma que os corpos em movimento tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Entretanto, as experiências diárias parecem contrariar essa lei. Por exemplo, após parar de empurrar a cadeira, ela tende a ficar em repouso e não em movimento, como afirma o princípio da inércia. Nesse caso, é correto afirmar aqui. Preste bem atenção. Suponhamos que você está lá na hora da prova e não entende muito bem o porquê. Porque realmente, na sua experiência diária, se você empurrar uma cadeira normalmente, normal, você fazendo um empurrão na cadeira normal, e ela para de movimentar muito rapidamente, né? Tipo assim, é quase imperceptível, é praticamente na mesma hora. Aí você fala, uai, Newton, cadê você? Né? Só que você tem que lembrar uma coisa, amiguinhos. Lei física é lei. Quer dizer, não existe uma exceção para aquilo ali. A lei de Newton, ela funciona para todos os casos. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui de contextos físicos diferenciados. Né? Tipo assim, coisas que têm a ver com relatividade, nem nada do tipo. Eu estou falando do contexto físico aqui cotidiano. Você empurrando a cadeira, mano. Então, a lei de Newton, ela é soberana, ela vale para esse movimento. Então, qualquer que seja a alternativa que fala alguma coisa mal, se ela toca na lei de Newton, não toca na lei de Newton. Pela lei de Newton eu dou minha vida. Porque até então, para nós aqui, lei de Newton é soberana. Você não vai mexer na lei de Newton, você não vai contrariar a lei de Newton, nada que desfalar a lei de Newton você vai marcar, entendeu? Então, olha só a letra C e a letra D. A primeira lei de Newton vale apenas. Você pode parar de ler o rolê. Vale apenas? Como assim? Não é uma lei? Então, ela vale para todos os casos. Tá? Ela já é tendenciosa ao crime, ao erro. E a letra D também. A primeira lei de Newton só pode ser aplicada. Tá tipo assim, abrindo uma brecha, uma exceção, querendo dizer que a lei não é soberana para todos os casos, e você sabe que lei é lei e pronto, acabou. Certo? Então, essas duas aqui, por esse motivo, tá? É o que eu estou falando para vocês. Não precisa ter conhecimento físico exacerbado para poder desmarcar essas duas aqui como corretas, tá? Mas eu vou ler aqui e vou explicar por quê. A primeira lei de Newton vale apenas para situações nas quais a resistência do ar pode ser desprezada. No caso da cadeira, devemos considerar a resistência do ar. Sim, a resistência do ar ela pode ser considerada na cadeira e tudo e tal. Só que o fato da resistência ser considerada não vai anular o impacto da lei de Newton. A lei de Newton continua valendo para a resistência do ar e para atrito. A letra D. A primeira lei de Newton só pode ser aplicada em situações que não envolvam forças de atrito. Logo, não podemos aplicar essa lei em nossa vida diária. Não, senhor, você pode aplicar a lei de Newton, inclusive, para o atrito. Mas então por que, professora, que sempre a gente despreza a resistência do ar e o atrito nos exercícios da escola, geralmente, quando a gente vai fazer? Eu vou te explicar a grosso modo, tá bom? Quando um corpo vai entrar no repouso e tudo e tal, que ele está estaticamente parado, o que acontece? A gente tem uma somatória de forças que vai ser igual a zero, tá bom? Então, é uma equação que tem várias parcelas. Ó. A gente tem uma força devido ao empurrão, a gente tem uma força devido ao atrito, a gente tem uma força devido à resistência do ar. Quando a gente somar isso aqui vetorialmente, por exemplo, vai dar zero porque o corpo está em repouso. Um exemplo, eu nem estou falando do caso da cadeira especificamente, mas qualquer que seja o rolê que você estiver calculando. O que acontece? Esse atrito e essa resistência do ar, às vezes, são parcelas numa equação que eu estou somando todos os tipos de força envolvidos naquele contexto matemático. O atrito e a resistência do ar, às vezes, eles têm um valor desprezível em comparação, por exemplo, com a ação da força-peso. Certo? E essas equações aqui, de atrito e resistência do ar, elas envolvem, né, outras coisas que pessoas muito juvenis na matemática não estão preparadas. Por exemplo, a resistência do ar, ela depende da geometria do objeto em questão. Envolve questões de aerodinâmica, entre outras coisas. Então, dificulta muito o cálculo desse negócio. É literalmente atirar pérolas aos porcos. Por quê? O cálculo do negócio é difícil e o resultado dele é pequeno, que pode ser desprezado. Então, por isso que geralmente a gente despreza a resistência do ar. E geralmente também a gente finge de bobo, vamos desprezar o atrito.
né? Porque vai dar uma mixaria aí que não vale a pena. O esforço de calcular o atrito e a resistência do ar não vale a pena. Porque no contexto aqui da escola, você está querendo aprender a calcular o negócio. Então, se você considerar que aquilo ali vai dar zero, vai facilitar a sua vida, entendeu? E não faz grandes diferenças numéricas no problema. Então, por isso que a gente despreza. Agora, o fato da gente desprezar não quer dizer que eles não existem na vida real. E, segundo lugar, não quer dizer que a gente despreza eles só para poder usar a lei de Newton na circunstância, não. Não, senhor. A lei de Newton ela vale para todos os casos que a gente está considerando aqui, certo? Então, por isso que a letra B, a letra C e a letra D podem ser consideradas erradas, ainda que o indivíduo que está fazendo a prova não entenda o porquê. A B, a mesma coisa. Olha só, um corpo que não seja aplicada qualquer força, como no caso da cadeira após deixar de ser empurrada, tende ao repouso. É que ele está contradizendo. Ó, ela deixou de ser empurrada. Então, ela estava anteriormente a esse infinitesimal de tempo, né? Você estava empurrando e você parou de empurrar abruptamente, digamos assim. Então, ali estava sendo aplicada uma força. E aí, o que acontece? Ela tende ao movimento. Só que por que, então, que ela não continua sendo movimentada, né? Então, por que ela para imediatamente? É um imediatamente, gente, entre aspas, tá? É porque o espaço de tempo é muito pequeno, é imperceptível. Mas o que acontece é o seguinte, ó, um corpo em movimento tende a continuar em movimento, se não houver força resultante. Isso aqui, ó, é o enunciado da lei de Newton, da lei da inércia, tá? Da primeira lei. No caso da cadeira, temos que a força de atrito vai ser a resultante. É porque é o seguinte, você está empurrando a cadeira e a força de atrito ela é grande. Então, o que acontece? Naquele infinitesimal que você para de empurrar, existe essa força aqui, ó, que vai começar a agir. Então, ela é uma resultante naquele infinitésimo de tempo. Por isso que ela faz a cadeira parar imediatamente. Então, ela vence, entre aspas, assim, essa tendência de que o corpo ia continuar. Porque você tem uma setona grandona aqui. Lembre-se que vetores são setas. Você está empurrando a cadeira, é uma seta do tamanho da minha mão. Tá? Então, ele está indo para lá. Aí, a força de atrito é um pedaço de seta que está aqui. Porque se você está empurrando para lá, essa está ganhando. Quando você para de empurrar, você está tirando essa seta. Aí, essa prevalece momentaneamente como uma força resultante. Aí ela faz a cadeira parar. Depois que cessou a seta empurrando, essa força também de atrito, ela para de existir. Porque se não tem uma ação, como é que vai ter essa reação? Certinho? Então, é por isso que a primeira é correto, que ela não contraria as leis de Newton. Então, o que eu estou falando, a pessoa, para fazer essa questão, ela não necessariamente, ela precisaria entender totalmente esse rolê. Se ela pescar que a letra B, a letra C e a letra D contrariam o que é uma lei física, aí ela já pegaria a letra A por falta de alternativa. É sobre isso, quando você for fazer prova, você tem que ter sagacidade, entendeu? De perceber que tem alguma coisa nas alternativas que estão contrárias ao enunciado, né? Mais uma questão onde apenas interpretação de texto basta. No intervalo de 0 a 10 segundos, uma pessoa aplica uma força horizontal em uma mesa que aumenta gradualmente de 0 a 67. Quando então, quer dizer, depois desses 10 segundos, é que ela começa a deslizar sobre o plano horizontal. A pessoa mantém essa força durante 5 segundos e reduz para 30 newtons, aplicando-a num intervalo de tempo de 10 segundos. Se o coeficiente de atrito estático entre a mesa e a superfície for o dobro do cinético, então o gráfico que representa a distância percorrida pela mesa em função do tempo é... Olha só, por que essa questão não precisa de nada físico? Por quê? Em primeiro lugar, só começa a haver deslocamento depois daqueles 10 segundos ali, que é o rompimento da força de atrito estático, né? Então, não tem como, gente, a letra A e a letra B serem as alternativas corretas, porque aqui, ó, a distância já começa a aumentar a partir do zero, né? Então, essas duas estão erradas, a gente vai eliminar ela. Agora, sem pensar em nada físico, a distância, ela vai sempre aumentar, porque está mantendo a força aqui até os 25 segundos, né? Ele fala assim, ó, primeiro aconteceu um negócio que ficou parado até 10 segundos. Aí ele manteve por mais 5 segundos e depois por mais 10 segundos ele manteve alguma força ali no rolê. Olha o gráfico da letra D. O gráfico da letra D, ele está mostrando o seguinte aqui, que a gente está aumentando a distância até um determinado ponto e depois a gente está diminuindo essa distância. Quer dizer, é como se estivesse voltando para trás. Não faz sentido nenhum a letra D. Por isso, a letra C é a única possível. Ou seja, mais uma questão aqui, que a pessoa que sabe o mínimo de interpretação de texto e análise simplíssima de gráfico,
ela consegue fazer. Vamos tentar entender, então, o que está acontecendo aqui. Existe uma força de atrito estático, que é o seguinte, é a quantidade de força que você precisa colocar num objeto para ele sair da inércia do repouso, né? Então, força de atrito estático. Aí, o que acontece? Nesses 10 primeiros segundos, a pessoa está colocando a força no objeto. Então, pensa no seguinte, ó, aqui está a setinha da força, ó, ela começa, aí vai aumentando, 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 até que essa seta iguala a essa, em questão de intensidade, né? Então, ela foi e colocou a mesma força que necessita para tirar o corpo do repouso, né? Então, pronto. Aí, aqui, a partir daqui, ela vai fazer o quê? Isso foi em 10 segundos, tá? Demorou 10 segundos para essa setinha chegar no tamanho 10, ok? Aí ele falou, quando então o corpo começa a deslizar sobre um plano horizontal. Então, ele está começando a ganhar distância, porque se ele está deslocando, ele está ficando mais longe da origem que ele estava inicialmente, certo? Gente, a partir do momento que um corpo começa a deslocar, essa força de atrito estático, ela deixa de existir para existir a força de atrito dinâmico. A força de atrito dinâmico, ela é menor do que a força de atrito estático. Pensa assim, é muito mais difícil você tirar um corpo que está do repouso do que manter ele no movimento. E isso é válido também para estudantes. É muito difícil, muito mais difícil, né, você começar a estudar do que se manter estudando. Né? Sair da inércia que é o mais difícil, inclusive nos estudos e na física. Então, a partir do momento que o corpo já está no movimento, certo? Essa força de atrito estático ela é maior do que a força de atrito dinâmico. Então, agora, quem está resistindo é uma força de atrito dinâmico, só que ela é menorzinha, certo? Ok? E essa seta continua com o mesmo tamanho, né, durante esses 5 segundos. Por isso que existe uma resultante, que é a diferença dessa seta com essa, empurrando para cá. Se existe uma força resultante, o movimento é acelerado. Então, você lembra lá daquela equação do sorvete, né? Da posição, certo? A equação da posição no movimento acelerado, ela é uma função de segundo grau. Por isso que aqui, ó, a gente tem uma parábola, é um trecho de uma parábola. Aí vamos ver o que está acontecendo. Depois disso, desses 5 minutos, ela reduz a força para 30 newtons, aplicando-a por 10 segundos. Então, daqui para cá, ela está aplicando uma força agora de 30 newtons. Lembra que antes era 67 nesse trecho aqui. Aí ela reduziu para 30. Certo? Se o coeficiente de atrito entre a mesa e a superfície for o dobro do cinético, quer dizer, se antes, quando o atrito era estático, você tinha uma força de resistência aqui de 67, agora você vai ter metade para o atrito cinético. Eu acredito que eu falei atrito dinâmico, mas é a mesma coisa, tá? Então, se você dividir aqui 67 por 2, vai dar 35 e uns quebrados? Peraí, deixa eu pegar a calculadora aqui que eu não estou conseguindo raciocinar. 33 e uns quebrados. Ou seja, agora, essa força aqui, ela tem um módulo maior do que esse 30, né? Então, aqui a setinha é como se fosse um pouquinho maior, tá? Pronto, que ela está resistindo ali com 33 e uns quebradinhos. 33 e uns quebradinhos. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma resultante agora para cá. Então, o que a resultante para cá faz, já que você está movendo o corpo na outra direção? Ela retarda. Quer dizer, ela desacelera. Mas, preste atenção, quando você freia um carro, ele anda para trás? Não. Ele anda para frente, só que diminuindo a velocidade. Entendeu? Por isso que aqui, ó, ao invés da curvatura ser positiva, ela vai ser uma curvatura negativa. Lembra lá de função do segundo grau? Ó? A concavidade desse trecho da parábola aqui é negativa, porque o movimento ele é retardado, certo? Se você olhar para a questão D aqui, o que ele quer que você faça? Que você confunda isso. Porque aqui, gente, ele não está falando da velocidade, ó, o gráfico é distância por tempo. Isso aqui, essa curvatura negativa, digamos assim, ele quer que você confunde, misture as coisas com a velocidade. A velocidade está diminuindo, mas a distância está aumentando, certo? Então, por isso que a correta é a letra C e não a letra D. Esse tipo de confusão que as questões querem que vocês caiam é muito comum, tá? O gráfico, o que você tem que fazer para interpretar questões de gráfico? Você não pode esquecer nunca do que está sendo apontado no eixo. Nós estamos falando de distância, e a distância sempre está aumentando. Não interessa se o movimento ele é acelerado ou retardado, tá bom? Então é isso. Aqui ele começa sendo acelerado, porque a força lá estava sendo 67 e a força de atrito era 33.
Beleza. Aí depois aqui você reduz essa força que está empurrando para cá para 30. Então está sobrando 3 para o lado de cá, que vai fazer o movimento ser retardado. Quer dizer, está diminuindo a velocidade. Mas como eu acabei de falar, coloca a sua imaginação dentro de um carro. Quando você freia o carro, você anda para frente. Quer dizer, você está reduzindo o vetor velocidade, mas você está andando para frente. Quer dizer, a distância está continuando a ser positiva. Certo? Então a explicação física é essa. Lembrando, essa questão aqui você não precisava de nada para acertar ela, por eliminação e interpretação de texto.